Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Fortinet Club e hoje nós faremos um overview das funcionalidades compostas aqui em sistema. Então, sistema contém informações sobre a administração do seu FortiGate e a configuração do sistema. Então, aqui basicamente é o que você vai mexer após efetuar aí a instalação do seu FortiGate, né? Para iniciar aí, a primeira coisa que a gente faz então é acessar no configurações, definir idiomas, temas, etc. A gente já viu isso no início dessa série, mas vou passar aqui um overview sobre essas opções aqui para vocês conhecerem um pouco, certo? Em administradores, por padrão, o FortiGate FortiGate é boa, né? Por padrão, o FortiGate possui uma conta de administrador com o nome de admin, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Logo, quando você inicia as configurações, ele vem sem senha e você é obrigado a definir uma senha no início. Mas aqui, basicamente, por boas práticas, o que você faz? Cria uma nova conta de administrador. Se o seu FortiGate estiver já configurado para buscar os usuários da base LDAP, ou seja, da base do seu Active Directory, você pode utilizar essa opção aqui do SSO e simplesmente pôr o nome do usuário. Um exemplo, vamos supor que eu logo no Active Directory como Renato.Rodrigues. Colocaria aqui Renato.Rodrigues e definiria o meu perfil aqui. Daria um OK, simplesmente o usuário e senha que eu utilizo para conectar na rede é o usuário que eu vou utilizar para acessar aqui o console de administração, tá? Perfil de administrador, perfil de admin. Aqui você cria o que o usuário que você criou, ou quais são as funcionalidades e permissões que esse usuário vai ter dentro do seu equipamento. Então você pode pôr aqui, customizar, né? Se ele vai visualizar, se não vai, se vai ler, escrever, se vai customizar. Então você tem uma série de outras opções aqui para poder setar, né? No sobrepor o tempo ocioso, o tempo limite ocioso, a gente pode dizer que não expira, ou seja, é o tempo que você fica sem mexer na sessão para que o seu equipamento peça a autenticação novamente. Então, no menu configurações, lá no início da série, eu recomendei a vocês que alterassem este número de 5 segundos para 480. Então, basicamente, tem a ver com esta opção aqui, tá? Então, resumindo, você, por exemplo, o Super Admin aqui tá para ler e escrever tudo, né? Ler e gravar. A tradução em português eu não gosto, como eu disse para vocês já em outros vídeos aí, eu prefiro o uso em inglês do que português, mas para aprendizagem, principalmente para aqueles que nunca viram aí ou tiveram contato com o FortiGate, eu optei por fazer em português mesmo, tá? Já o submenu firmware, o sistema vai verificar qual é a firmware atual do seu equipamento. Se houver alguma firmware disponível, se você estiver online, é claro, né? Ele vai lá no site da Fortinet, verifica o que tem disponível com base no modelo do seu equipamento e sugere aqui para você aplicar. Se você estiver utilizando uma caixa offline, ou seja, está naquele momento de configuração, ela não está em produção, não tem link de internet conectado, você simplesmente vai lá no site support.fortinet.com, verifica o modelo do seu equipamento, baixa a firmware mais recente, né? Existe uma regra para atualizar as firmwares, tá? Então tem um path que eles chamam, né? Um caminho de atualização, para que você não tenha problema. Sempre siga aquelas recomendações, tá? Então mais para frente, quando a gente for efetivamente pôr a mão na massa, eu vou mostrar para vocês. Menu configurações aqui, a gente define o nome, define as configurações de horário e região, né? Isso aqui é muito importante, principalmente quando você utiliza regras baseadas em períodos de acesso, né? Schedule, que a gente chama, né? Agendamentos, precisa estar aqui no seu uso. Aqui você define se ele vai buscar lá dos servidores da Fortinet ou se você vai usar um servidor interno. Eu recomendo vocês sempre utilizarem portas diferentes aqui para acessar esse console de administração. Eu, por exemplo, mantenho a 443 para disponibilizar o SSL VPN nos usuários, né? Assim facilita a vida deles e não é preciso ficar definindo portas durante a configuração.
Aqui seria o certificado do servidor HTTPS. Ele está falando deste certificado aqui, tá? Para você poder acessar a parte de criptografia e tudo mais. Além disso, você tem as portas de conexão SSH. É muito importante você também alterar, tirar os padrões, porque sem segurança. A gente já falou sobre o tempo de inatividade, né? Timeout aqui. Então, 480, gente, coloca isso no lab. Para mim é melhor deixar dessa forma, porque não fica me pedindo a senha toda hora. Mas em produção é melhor você achar um valor que te atenda aí, tá? Para não deixar também no máximo e também evitar que o mínimo fique te atrapalhando ali toda hora. Permitir sessões concorrentes, ele até fala que se vai permitir múltiplas sessões concorrentes para cada administrador, ou seja, eu tô logado aqui com o usuário admin e vamos supor que eu tenho um outro colega que esteja em outro equipamento e queira acessar também o console do FortiGate usando o mesmo usuário. É isso aqui que ele está dizendo. Eu sugiro por não, tá? Desativar esse recurso de conexões concorrentes, tá? Mas mão na massa aqui, isso tudo é um overview só. Eu vou deixar para falar sobre as considerações e configurações quando a gente pôr a mão na massa, quando for o hands-on mesmo, tá? Aqui a gente tem a parte de configuração de certificado para Wi-Fi. Então, se eu tivesse um FortiAP, eu não tenho aqui nesse momento para mostrar, mas eu vou conseguir um para poder mostrar para vocês como é que fica a configuração, tudo mais. Isso aqui tem a ver com aquele certificado, tá? Então, do seu equipamento de Wi-Fi. Políticas de senha, tanto para o usuário admin do console aqui de gerenciamento, quanto as senhas que a gente vai utilizar para configuração de VPN e IPsec. Então, eu vou marcar aqui em ambos porque as configurações são as mesmas, né? Então, tamanho de caractere, se eu vou ter os requisitos, quantas maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, qual que é o prazo de expiração dessa senha. Eu posso definir essa regra só para admin, só para IPsec e para ambos, tá? Então, eu já tenho o hábito de utilizar senhas complexas. Então, para mim, isso aqui não vai alterar muita coisa não, tá? Então, fica aí só essa observação. Visualizar as configurações, a gente falou no início dessa lista, né? Desse playlist. Então, por padrão, o FortiGate ele vem em inglês e ele vem com este tema aqui verde. Então, eu instruí vocês a alterar para português. Eu particularmente gosto do Neutrino. Linhas por página tem a ver com a quantidade de regras. Então, quando você criar as políticas do seu firewall, né? As regras do seu firewall, é esta quantidade que você vai poder visualizar por página. Isso fica bem aqui, políticas e acessos. Então aí eu teria aqui a quantidade de regras. Eu não tenho nenhuma regra aqui criada, então por isso que eu só estou vendo uma, mas aquela quantidade de linhas é aqui que ele está falando, tá? Os temas, então só para vocês saberem, eu tenho o verde que é o padrão, eu tenho o azul que é um azul bem fraquinho, o melongene, muita gente prefere por conta do contraste, né? Alto contraste que eles falam aqui, e o marinheiro, que eu acho bacana também, mas isso é gosto, então eu prefiro o neutrino. Modo NGFW seria modo Next Generation Firewall, que seria um firewall de próxima geração, né? Se eu vou trabalhar com regras baseadas em perfil ou em política, tá? Então eu vou gravar um vídeo falando só desses dois itens aqui, mas basicamente você trabalha com perfis dos equipamentos, se é um sistema operacional X, Y, Z, e o outro é por regras mesmo, então não leva em consideração muito tipo de perfil que a gente recebe, tá? Se eu vou ter uma central de roteamento, que é um source NAT que ele fala aqui, tá? O S é de source, de origem, né? NAT origem. As configurações de inicialização, ele vai verificar, toda vez que você desliga o equipamento e liga, ele vai verificar como se fosse o check disk do Windows, né? A integridade dos arquivos do sistema, então você pode habilitar ou não. Se houver algo corrompido, você tem a opção aqui de utilizar a parte de autocorreção. Ele já tem a imagem aqui dos arquivos de sistemas e a imagem de instalação do FortiGate.
e a parte do serviço de e-mail para você poder receber alertas, principalmente alertas de hardware ou alteração ou algo do tipo. É sempre bom utilizar aqui. Você pode deixar o padrão deles aqui, não tem problema, e só coloca aqui o endereço de e-mail que vai receber esses alertas. Além disso, você tem a parte de logs, ele até fala ali, útil para troubleshoot. Você pode ser solicitado, ou seja, se você precisar do suporte da Fortinet, eles vão pedir para você efetuar esse download aqui e encaminhar para que eles possam analisar. A parte de HA é alta disponibilidade, em português, tá? Então eu tenho o modo standalone, é quando eu tenho um equipamento só, que é o meu caso aqui. Eu posso ter 2 equipamentos no modo ativo-ativo, ou seja, ambas fazem as mesmas funcionalidades ao mesmo tempo, então há um balanceamento aí de recursos entre o hardware, né? Você tem toda uma parte de configuração. O ativo e passivo funciona da seguinte maneira: este meu Firewall está ativo, tudo que eu fizer aqui ele sincroniza com a outra caixa, e se este aqui der algum problema ou desligar, a outra automaticamente passa a ser ativo e esta fica como passivo. Então, por mais que, se você mandar, vamos supor que você tenha 2 equipamentos aí no modo ativo e passivo, você atualizou este aqui primeiro, mandou reiniciar, a outra fica como ativo. E se você quiser voltar esta para ativa, tem um comando que você faz, ou simplesmente você rebuta o equipamento passivo, tá ok? Eu tenho algumas configurações aqui relacionadas a isso. SNMP é o protocolo para você poder monitorar aí a caixa através de ferramentas como Zabbix, Grafana, etc, né? Eu vi poucos clientes usar isso aqui, é muito raro, porque é muito comum você ter o Fort Manager e o Fort Analyzer. Então ele já fica coletando essas informações aqui. Além disso, você tem o Fort Cloud para a parte de envio de logs, né? Então, mas existe a opção, tá? Vocês precisam saber que ela existe. Mensagens de substituição são todas as mensagens que o usuário vai receber. Então, às vezes você pode criar uma regra negando o acesso a determinado conteúdo, e esta seria a mensagem que o usuário receberia. Ela está em inglês, né? Olha, a sua página de web foi bloqueada, tal. Aí ele vai por a categoria, qual que é o nome do usuário, se é um usuário autenticado ou não, se a requisição foi bloqueada, enfim, vai te trazer aqui. E você tem as possibilidades, aliás, você tem a possibilidade de traduzir essas mensagens. Aqui tem um detalhe importante que pouca gente lembra. Você fez as configurações aqui, traduziu tudo mais. Aparentemente você acha que é pouco. Você vai falar, pô, beleza, eu vou fazer essa listinha aqui rapidinho. Mas estas mensagens que vocês estão visualizando é porque eu estou com o FortiGate no modo básico configurado. Na verdade, aqui são todas as opções. Então, se você for realmente encarar a empreitada de atualizar esse negócio, eu sugiro sempre que você faça um backup. Então, vou mudar aqui. Mudei qualquer coisa, pus o logo da empresa, tal, etc. Salvei, venho aqui e faço um backup da configuração. Por quê? Quando você fizer a atualização de firmware, essas configurações são sobrepostas. Elas serão restauradas ao padrão. Então eu sugiro você salvar esse negócio aqui para evitar problema. FortiGuard são todas as informações relacionadas à sua licença. Então eu tenho aqui as informações se eu estou com a minha licença ativa ou não. Então lá, neste meu caso do meu Lab Trial vai vencer dia 26. E aqui eu não tenho suporte FortiCare. Por quê? Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Essa opção FortiCare é para quando o seu hardware, ou seja, seu appliance der um problema, a Fortinet vai te mandar um outro. Eu super recomendo você fazer a aquisição desse tipo de suporte, né, de licenciamento. Eu até hoje, nesses meus anos, desde 2011 para cá, eu tive uma única caixa que me apresentou esse problema, mas já pensou se eu não tivesse o FortiCare? Eu teria que pesquisar a compra de um novo hardware, como é um hardware que vem de fora, ficaria preso ao prazo de entrega, e fora isso a reimplantação do sistema. E quando você tem este FortiCare,
tem um SLA de atendimento lá que no máximo no dia seguinte eles te mandam um outro equipamento, você pega o seu backupzinho e restaura e tá tudo certo. Então no meu caso aqui, como é máquina virtual, ele tá falando quantas CPUs eu tenho, memória, a parte de firmware que a gente já falou ali um pouquinho, né, para verificar qualquer versão, tudo mais, definições de IPS, filtros de segurança, antivírus, e você tem uma regra aqui também de quanto tempo o antivírus vai ser atualizado, né, a base de dados de antivírus do FortiGate será atualizada. Se você vai buscar as atualizações dos Estados Unidos somente, ou se você vai pôr de locais com baixa latência, né, com menos problema de lentidão. Tem umas regras que você pode definir, então basicamente FortiGuard é tudo relacionado ao seu licenciamento, tá? Parte de firmware e etc. Agora a parte de visibilidade das funcionalidades, como eu falei para vocês, o Firewall ele vem no modelo já, posso dizer, padrão, um modelo básico de uso. Mas você pode habilitar outras features, outros recursos, né? Então você tem aqui um conjunto de funcionalidades. Se você quiser um Next Generation Firewall, neste caso aqui ele vai dizer que vai desabilitar esses caras todos. Se eu quiser, por exemplo, um TM completo, ele vai habilitar filtro de e-mail, vai habilitar um proxy explícito. Se eu tiver uma aplicação, né, um web filter, algo desse tipo, né, ele vai poder aplicar algumas regras relacionadas a isso, mas vale a pena você lembrar o seguinte: cada feature que você colocar aqui vai consumir mais performance e recurso do seu hardware. Então, dependendo do modelo de hardware que você pegou, principalmente as caixas mais baixas, como FortiGate 50E, 50F, o 40, daí para baixo tem que ter um cuidado, tá? Mas existe uma série de funcionalidades que depois eu vou falar aqui no vídeo específico só para isso aqui, tá? Então tem algumas bem legais aqui que eu gosto de utilizar, por exemplo, políticas avançadas, eu tenho aqui política de prevenção ao ataque DOS, que mais que eu tenho aqui? A parte de relatórios locais é bem legal também. Então basicamente é questão de você verificar qual a sua necessidade, né? Lógico, com base na análise de aderência, e aí você habilita com a sua necessidade. Então a parte de certificados aqui ela é utilizada basicamente nos recursos de VPN, nos recursos de inspeção de sites HTTPS. Quando a gente fizer o nosso hands-on, a gente vai ver isso aqui na prática, tá? E esse era o vídeo de hoje, tá? Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de compartilhar aí com sua rede de amigos. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal e habilitar o sininho. E nos vemos na próxima.